Oi, meus amores, sou a professora Osmarine e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre citologia, que é a área da biologia que estuda as células, né, e o funcionamento dessa estrutura, né, que é a unidade básica de todo ser vivo. O nosso corpo é composto de milhares e milhares de células, tanto de forma estrutural como de forma funcional, certo? E aí, quando a gente começa a falar em célula, vem logo a pergunta dos alunos, né? Professora, de onde foi que surgiu? Quem foi que descobriu e tal? Então, a gente vai começar por um pouco de história da citologia, tá? Das células, que nós vamos falar quando vocês ouvirem falar em célula, em citologia, vocês vão primeiro lembrar de um inglês chamado Robert Hooke, certo? Robert Hooke, lá em 1667, por aí, ele estudando, fazendo seus experimentos, ele resolveu pegar um material para estudar. Muito curioso, ele produziu seu próprio instrumento de trabalho, que foi um microscópio muito rudimentar, bem simples, né? E com esse aparelhinho, ele resolveu pegar um material que seria uma casca de árvore, um pedaço de uma casca de árvore, em que hoje a gente chama de cortiça, e foi olhar esse material. Só que quando ele tirou esse material de lá, o material já veio morto. Hoje a gente sabe que tem várias e várias técnicas, né? Pigmentos para se olhar em um aparelho que a gente conhece como microscópio. E aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Vamos continuar aqui com o Hooke. Então, com esse microscópio muito simples que ele mesmo fabricou, inventou, ele viu tecidos vegetais mortos, na verdade. E o que ele enxergou foi vários quadradinhos, que em latim ele se chama de célula. E aí, pelo diminutivo, ele começou a chamar esses quadradinhos de células, certo? São tecidos vegetais que já estavam mortos, né? E hoje a gente sabe que é a famosa parede celular nas células vegetais, certo? Então, a partir daí começou-se mesmo os estudos, outros aparelhos, outros estudiosos foram dando, a comunidade científica foram elaborando melhores questionamentos sobre o microscópio. E aí o que nós conhecemos hoje são o microscópio óptico e o microscópio eletrônico. O microscópio óptico é o mais utilizado assim nos laboratórios, nos laboratórios de escola também. Ele tem um aumento de até 2.000 vezes. E o microscópio eletrônico ele já é mais potente, né? Com programas de computadores, essas fotos que vocês verem no livro didático de vocês, todo coloridinho, todo bonitinho, são fotos retiradas deles, dos microscópios eletrônicos, e ainda tem programas que podem colorir ali para facilitar o estudo, o nosso estudo, certo? Essas células, ela tem dois grandes grupos, que são os procariontes e os eucariontes, né? Procariontes são seres mais primitivos, são seres mais simples, certo? Que não têm uma estrutura celular completa, tá? O seu material genético, como nós conversamos em aula, ele é solto ali no seu hialoplasma, no seu citoplasma. Já os eucariontes não, eles são mais organizados, ele tem a membraninha das células, no meio tem o citoplasma e bem no centro tem o núcleo. E é dentro desse núcleo, delimitado pela membraninha nuclear, onde fica todo o material genético e todas as informações dessa célula, certo? Bom, então as células eucariontes, ela possui essa membrana nuclear e se divide do restante das outras partes dessa célula, tá bom? Além disso, nós temos as células eucariontes vegetais e as animais, certo? Vegetais são as plantas, basicamente, e as animais somos nós, os seres vivos em geral, né? E ainda existe, dentro desse grupo, seres que são unicelulares, ou seja, são formados apenas por uma célula, e seres multicelulares ou pluricelulares, que são formados de várias e várias, milhares e milhares de células. Um exemplo bastante conhecido, que é o que cai bastante em prova, de seres unicelulares são as bactérias, certo? E os seres pluricelulares são os animais e os vegetais,
certo? Além disso, nós temos as estruturas que ficam dentro dessas células que nós chamamos de organelas citoplasmáticas. Por quê? Porque eles ficam ali dentro do citoplasma e cada uma delas tem um comando. Fabrica alguma coisa, produz alguma coisa, são como se fossem soldadinhos que cada um tem uma missão de trabalhar ali dentro, ou uma fábrica que cada um tem o seu papel. Certo? Então, a membrana é a parte de fora da célula, né? É a capa que envolve toda a célula e delimita de outra célula, delimita de outro espaço do seu corpo. O citoplasma é a região que fica entre a membrana e o núcleo, onde está aquele hialoplasma, que é um gel gelatinoso, onde fica todas as organelas. E o núcleo digamos que é o poderoso chefão, é ali onde sai que determina todas as funções das suas células. É ali que está o seu código genético, é ali que tem todas as informações do seu corpo, é ali que sai a receitinha para se fazer as proteínas que o seu corpo necessita, certo? Tanto as células eucariontes quanto as células procariontes, elas possuem essa membrana celular, certo? Ela é bem fininha, visível apenas em microscópios bem eletrônico, no caso, né? Não sei se o óptico já dá para ver, né? Com tantas informações aí na ciência, mas enfim. E o citoplasma é a parte, né? Esse aloplasma, onde ficam as organelas e que garante o bom funcionamento de todas as células. Já o núcleo, ele é bem pequeno e faz toda essa relação que eu falei para vocês agora há pouco, né? Vamos conhecer aqui algumas organelas que são importantes para o nosso corpo. Nós temos lisossomos, mitocôndrias, ribossomos, centríolos, cada um fazendo seu papel, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, certo? E vamos ver aqui um pouquinho de cada para a aula não ficar tão extensa. Então, a mitocôndria, ela é responsável pela produção de energia na sua célula, tá? É lá onde se faz a respiração celular, que a gente vai ver mais lá para frente. Mas guardem que a mitocôndria, ela fabrica a energia, certo? O complexo de Golgi é como se fosse o seu estômago, né? O complexo de Golgi, ele é formado por pequenas bolsinhas que recebe lá do retículo endoplasmático rugoso algumas proteínas, né? Ele armazena e logo depois ele vai descartando aquilo que teu corpo já não precisa mais. Tá? Os lisossomos, eles são responsáveis pela digestão celular. Então, tua célula absorve um componente que ela necessita, que ela fagocitou, e aí ele vai fazer a digestão desse material e depois ele vai liberar aquilo que teu corpo não precisa mais. O retículo endoplasmático nós temos de dois tipos. O retículo endoplasmático liso, que também pode ser chamado de não granuloso, né? É aí onde se há a produção de lipídios. Lipídios também são chamados de gorduras. Esse é o papel dele. E já o rugoso, o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso também, ele serve para quê? Para fabricar proteínas, né? Então, quando se fala retículo endoplasmático rugoso, é produção de proteína. Por quê, professora? Esses grãos que são aderidos nele são ribossomos. E os ribossomos produzem proteínas. Não esqueçam disso. Ribossomos produz proteína. E como o retículo endoplasmático rugoso, ele é rugoso porque ele é cheio de bolinhas, que essas bolinhas são os ribossomos, ele vai fabricar essa proteína e depois ele vai levar para ser armazenado lá no complexo de Golgi, certo? Os centríolos, gente, ele participa da formação dos cílios, né, e dos flagelos. Por exemplo, no espermatozoide, né, tem o acrossomo, que é aquela cabecinha, o corpo, e o rabinho, né, que vai andando. Então, para formar aquele flagelozinho, em certas bactérias também, é necessário os centríolos, certo? E é isso, gente. Por hora a gente vai trabalhar só isso aí. Eu espero que tenha ajudado, fortalecido aí os seus estudos. E a gente continua em uma próxima aula. Um beijão!